pessoal, tudo bem? Uma boa tarde. A gente está uma parte do time de home, uma parte do time no escritório, né? Então, para poder dar início e passar o bastão para o Wesley, quero novamente agradecer a todos e quero apresentar o Wesley. O Wesley é um técnico de automação, está conosco aqui na Calatec há mais de 5 anos, tem uma vasta experiência em dimensionamento de motores de passo, Easy Servo e servos motores. E a proposta do nosso bate-papo hoje é um bate-papo rápido, uns 30 minutos. A gente vai guardar as perguntas. Eu sei se vocês podem decorrer as perguntas no chat. O Gustavo vai estar acompanhando e vai estar respondendo já no chat à medida do possível. E no final a gente seleciona 2 perguntas aí para o Wesley também responder, tá bom? Então a gente vai dar continuidade e ao final desse bate-papo nós vamos saber nosso próximo projeto, quando utilizar um motor de passo, um step servo, que é um easy servo, né? Ou um servo motor. Combinado? Gratidão a todos e bom proveito aí do nosso webinar. Boa tarde a todos. Obrigado, Edilson. Obrigado ao pessoal que disponibilizou um pouquinho do tempo aí do dia para a gente conversar. Então, como o Edilson falou, eu tô de casa, né? Então, o pessoal vai ler as perguntas que vocês tiverem aí, pode fazer no chat mesmo. E o Gustavo e o Edilson vão respondendo de acordo com o que for possível aí. E no final eles vão fazer 2 perguntas aí para todo mundo ouvir, tá? E aí eu respondo por aqui. Bom, então, hoje nós vamos fazer um bate-papo rápido aqui sobre esses 3 tipos de acionamento, né? Motor de passo, step servo ou servo motor. Então, deixa eu ver se passo o slide aqui. Então, só me apresentando novamente, sou Wesley, né? Estou na Calatec há 5 anos, trabalho como técnico de automação na Calatec. Eu tenho aí quase 10 anos de experiência, né, no mercado, na indústria. Eu já passei pela indústria automobilística, farmacêutica, alimentícia, instrumentação industrial, indústria da defesa. Bom, já passei por quase todos os pontos aí da indústria, né? E hoje na Calatec faço esse de dar treinamentos, né? Então eu monto e passo os treinamentos para engenheiros e técnicos, né? Faço esse trabalho de controle de precisão de posicionamento, então desde o treinamento até a aplicação real, então utilizando o Motion, né, que é um pouco do que a gente vai ver hoje, dimensionamentos eletromecânicos, então desde a parte eletrônica, elétrica, programação, até a parte mecânica também, programação de CLP, programação de HM, consultoria técnica, né? Então, pessoal que não tem muito know-how desse tipo de aplicação, como a Calatec tem uma vasta experiência com isso, a gente presta consultoria, faz especificações dos projetos, né? Então, desde eu pego um projeto pronto até dar sugestões de melhorias e faço esse atendimento em campo, né? Bom, então, a princípio, vamos falar das características elétricas, né, do motor de passo. Por quê? Tanto o motor de passo, quanto o step servo, quanto o servo motor, a parte do motor é parecida dos 3. Então, vamos passar um pouquinho aqui com as características elétricas. Por dentro do motor, a gente enxerga isso aí, ó. Então, tem os enrolamentos aqui das bobinas, né? O estator. Peraí. Então, aqui são as bobinas que vão virar um eletroímã, né? Então, essa parte aqui do meio é o rotor, que tem esses dentes, né? Então, esses dentes vão ser atraídos como fosse um ímã. Então, conforme a gente energiza essas bobinas, eu faço aqui um norte-sul e ela vai sendo atraída conforme eu vou alimentando uma por uma aqui, tá? Então, aqui são os motores que nós trabalhamos na Calatec,
motores de 8 fios. Então, são dois tipos aqui de ligação, a ligação em série e a ligação em paralelo. A ligação em série, como o próprio nome diz, a gente vai colocar em série aqui essa ligação. Então, duas bobinas vão virar um positivo e outro negativo, né? Então, cada fio... Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios. No final, nós vamos ligar 4 fios no drive do motor de passo. E no paralelo, a gente vai fazer um jumper aqui. Então, só fazendo uma análise geral, em série, a gente consome menos corrente. Em paralelo, nós vamos consumir mais corrente no drive, tá? Como que funciona o motor por dentro? Como é a estrutura dele? Então, aqui uma vista explodida do motor. Então, aqui é a parte do estator, das bobinas. O rotor, que vai ter os dentes aqui. Então, o motor de passo geralmente tem 50 dentes aqui, para dar aquele 1,8 graus. E, conforme a gente vai energizando, ele vai girando isso aqui, que é a ponta do eixo que a gente tem, está no rotor. Tá? Então, aqui, ó, fazendo o norte-sul para ir atraindo o dente do rotor. Como funciona na prática isso aí? Então, vejam que aqui eu tenho um marco aqui para alinhar os dentes do rotor do motor com a bobina do estator. Então, eu alimentei a de cima aqui a gente colocou um exemplo de 4 bobinas só, para ficar fácil de entender. Então, alimentei a de cima, eu alinhei os dentes com a bobina de cima. Energizei a bobina 2, já desloquei essa defasagem que tem de um dente para o outro. Alimentei a bobina 3, mais um pouco, desloquei de novo. E alimentei a bobina 4, desloquei novamente. Então, aqui nesse exemplo, com 4 bobinas, acredito que essa engrenagem aí tenha 25 dentes, e teria uma resolução de 3,6 ou 7,2 graus, né? Então, ela fica aí assim. Só que pulsado conforme a entrada do nosso sinal, né? Então, ele ia trabalhar dessa maneira. E é isso que dá a nossa precisão de posicionamento, né? Então, o motor de passo, essa característica do motor de passo, é para a gente ter precisão na posição. Então, vamos fazer um movimento angular, virar um movimento linear, se for o caso, mas conforme a precisão que esses dentes aqui vão se alinhando e sendo preciso com a posição que a gente definiu na programação. Então, o motor de passo ele vem de fábrica com 200 pulsos de resolução, de precisão, 1,8 graus. Mas nós temos os drives de motor de passo que dão uma precisão maior. Então, aqui eu fiz uma explicação geral, né? Porque se a gente for falar de características elétricas de motor de passo, a gente vai levar aí, tem assunto aí para mais de 1 hora. Então, eu dou uma dica, esse vídeo aí do Fernando, do canal do Fernando K Tecnologia, ele explica bem, eu dei uma olhada no vídeo dele, ele fala legal, então explica bem, ele abriu o motor de passo para o pessoal ver, então ele mostra de uma maneira bem interessante a característica, ele pegou datasheet de motor, essas coisas, então ficou legal. Então dou uma dica aí para assistir esse vídeo aqui, se tiverem interesse de conhecer um pouco mais das características elétricas, né, do motor de passo. E como no nosso caso é aplicação, então só tem uma explicação geral, né? O motor de passo precisa obrigatoriamente do drive do motor de passo. Vai funcionar como se fosse um inversor de frequência e um motor AC, né? Então esse motor de passo, esse drive de motor de passo, aliás, ele permite a gente limitar a corrente, né? Então o motor de passo, vamos pegar um NEMA 23, ele vai trabalhar aí no máximo 2 amperes. Então a gente limita ali essa corrente no drive do motor de passo e
porque se a gente ficar trabalhando com a corrente muito alta, o motor de passo vai diminuir sua vida útil, então pode queimar. Então o drive serve para limitar essa corrente, receber o sinal do controlador, no nosso caso aqui, como exemplo, nós vamos colocar um CLP, e para aumentar essa precisão. Então eu consigo aumentar essa resolução de 200 pulsos para até 20 mil pulsos, né? É como se pegasse 360 graus, que é o rotor ali, e dividisse por essa resolução do drive. Então, 360 graus dividido por 20 mil pulsos é a resolução máxima que a gente consegue. Geralmente, a gente usa 2.000 pulsos, que dá uma boa velocidade e uma boa precisão também, tá? Então, esses são os tipos de drive. Tem os drives da Calatec, tá? Bom, vamos falar agora do step servo. O que é o step servo? O step servo é um motor de passo com encoder. Então, a característica dele é parecida com o drive, parecida com o motor de passo. Aliás, o drive é parecido. A diferença é que o drive do motor de passo, o drive do step servo, tem esse campinho aqui para ler o encoder. E o motor de passo é simplesmente malha fechada. O que é isso? É um motor de passo ou um servomotor? O motor de passo, como eu falei, não tem encoder, então ele é malha aberta. Já o servomotor, ele é malha fechada. A gente vai ver um pouquinho lá na frente. Então, o step servo, ele tem essas duas características. Ele é um motor de passo e tem um encoder. O step servo é igual ao do motor de passo? É idêntico. Mesma coisa. Facilmente substitui um motor de passo, um step servo por um motor de passo. Onde devo aplicar um step servo, um motor de passo convencional, né? Então, o step servo substitui sempre o motor de passo, facilmente. E as principais diferenças entre os dois, né? Vamos lá conhecer um pouquinho desse cara. Então, aqui a cara dele é bem parecida no motor de passo. Na parte de trás aqui dele, vai o encoder. O encoder, ele vai trabalhar de maneira semelhante ao rotor do motor, né? Parecido, né? Só que o encoder, ele vai fazer um feixe de luz, né, de um ponto ao outro, e vai fazer uma combinação binária. Isso vai dar uma redundância na posição. Então, se eu mandei o eixo do motor para a posição 1000, esse encoder atrás vai confirmar se ele está na posição 1000. Então, eu coloco o motor para andar e o encoder vai verificar isso aí, tá? E ele vai fechar essa malha com o próprio drive do motor de passo. Neste caso, ele fecha essa malha. Então, ele mantém essa redundância aí, tá bom? Bom, então, preciso de um motor de passo ou servomotor que tem uma velocidade de aproximadamente 1000 RPM, com um torque de 3 Nm, NEMA 34, que possui um sistema de malha fechada e que seja mais barato que um kit de servomotor. Então, eu tenho a opção de usar um motor de passo convencional com eixo duplo e eu acoplo o encoder na parte de trás desse motor de passo. Então, a limitação que eu tenho aí é o quê? Ele vai chegar no máximo a 600 RPM. Tá? Então, isso é a limitação do motor de passo. Lá na frente, a gente vai ver a curva de torque dos dois. Então, para esse tipo de aplicação, a gente utiliza o servomotor, é quando o servomotor é aplicado. Por quê? Ele tem as mesmas características do motor de passo, mas ele consegue chegar a uma velocidade maior, além de já ter esse encoder, tá? Adaptação mecânica, geralmente a flange vai ser igual do torque, tá? Então, o step servo é a solução para uma rotação maior, mantendo o mesmo torque. Então, o step servo veio para preencher essa lacuna aí entre os dois tipos de motor. Então, o motor de passo, a limitação dele vai até uns 600 RPM. O servomotor
vai até 3.000 RPM. O motor de passo tem como característica, todo motor de passo é assim, a característica dele é de quanto mais eu aumento a velocidade, menos torque eu tenho. Então ele faz uma curva, né? Aumenta a velocidade, eu vou diminuindo automaticamente o torque dele. Isso é característica do motor de passo. O servomotor não. O servomotor, eu tenho o mesmo torque se eu trabalhar dentro da velocidade nominal dele, que é até 3.000 RPM. Então ele vai manter o mesmo torque. O motor de passo tem um baixo custo e o servomotor já é um custo um pouquinho mais elevado por conta de toda a sua tecnologia, parte eletrônica que ele tem. Então, o step servo ele vai até uns 1.500 RPM. Na verdade, o seguro é até 1.200 RPM, né? É uns 1.200 RPM. 30% de velocidade, mais que o motor de passo ali. E na aplicação, 70% mais torque que o motor de passo. Por quê? Porque além, mesmo ele tendo uma curva de torque igual à curva do motor de passo, né, parecido com a curva do motor de passo, ele suaviza um pouco mais isso por conta do feedback que o encoder fecha a malha, dá o feedback ali para o drive. Então, ele é um motor de passo, só que ele suaviza essa curva, não é tão aguda. E o custo dele está entre um custo do motor de passo, com um drive, e um servomotor. Então, ele veio para preencher a lacuna tanto de aplicação quanto de valor também. Bom, então, o principal é o quê? Motor de passo não tem encoder, step servo e servomotor tem um encoder, tá? Então, eu consigo garantir que aquela posição que eu estou fazendo com o motor é realmente aquela posição que eu coloquei. O motor de passo, se por acaso ele foi mal dimensionado, eu posso ter um escorregamento ali dentro do rotor. Para o motor de passo, para ele chegou. Então, ele vai dar como posição finalizada, posição concluída. Já o step servo e o servomotor, se por acaso ele escorregar, o encoder está conferindo. Se ele não chegar naquela posição, o encoder fala e dá um alarme, né? O encoder dá um feedback ali de que a posição não chegou, por segurança. Agora, características do servo. Então, o servomotor. Também aqui uma vista explodida para ver como funciona. Então, a parte do motor é bem parecida com a dos dois ali. Então, tem aqui um rotor, o estator vai aqui dentro, o eixo do motor aqui, a flange, né? Só que na parte de trás aqui, vem o encoder de maior precisão. Eu não falei, né? A resolução do encoder do step servo é de 4.000 pulsos. A resolução do encoder do servomotor, se for um encoder de 20 bits, eu tenho até 1.280.000 de precisão. Então, pega 360 graus dividido por 1.280.000. Essa é a precisão que o encoder do servomotor tem. Então, aqui, ó, mesma coisa, né? O estator, o eixo do motor aqui que vem direto do rotor dele e o encoder atrás do rotor. Então, o eixo aqui do motor vai girar junto com o do encoder, o eixo interno do encoder aqui. Como funciona, na real, essa parte eletrônica? Então, aqui eu tenho um servomotor, que vai fazer minha movimentação da carga aqui. Atrás do servomotor eu tenho um encoder para dar o feedback. Então, o servo drive vai funcionar como se fosse o drive do motor de passo. E esse encoder vai ficar controlando a posição. Por quê? Esse controle de posição aqui, ele vai receber a informação do controlador, no caso do CLP, o quanto que precisa andar, e o encoder vai ficar confirmando aqui, ó, se ele realmente está chegando nessa posição. Isso me dá o controle total da movimentação. E as diferenças das aplicações, né? Então, aqui está a curva de torque que eu falei. Olha a diferença, eu peguei mais ou menos motores com o mesmo torque, tá? Então, aqui eu peguei um motor de passo com mais ou menos uns 3 Nm.
peguei um step servo com 3 Nm e um servo motor com 2,39 Nm. A diferença da aplicação. Então, eu sempre dou a explicação de empurrar um carro, né? A gente que é da década de 90, 80, 70 aí, com certeza já empurrou o carro na rua, né? Então, quando o carro está parado, eu preciso ter mais força para fazer o carro entrar em movimento, né? Então, eu preciso de muito mais torque, muito mais força para fazer esse movimento. Quando ele já entrou em movimento, quando ele já está andando, a força que eu aplico ali para manter ele andando é muito menor do que a força que eu aplico para fazer ele movimentar, para sair da inércia. Com o motor é a mesma coisa, movimentação mecânica aí é a mesma coisa, para transformar a energia mecânica na energia cinética, vai ser a mesma coisa. Então, o motor de passo e o step servo, ele tem um torque, esse torque, quando você compra um motor de passo step servo, é o holding torque, que é o torque dele com o eixo parado. Então, se eu energizar o motor de passo, o step servo, e for tentar movimentar o eixo ali na mão, aquela força ali é o holding torque dele, é o torque que você comprou no catálogo aí. Então, vejam que quando eu começo a movimentar, ó, ele cai bruscamente o torque dele. Então, é por isso que nós falamos que o motor de passo vai trabalhar bem aí até uns 600 RPM. Por quê? Ele já aplicou aquela força dele, o holding torque ali no começo, já movimentou a carga, e com 600 RPM ele consegue manter a movimentação. Se eu for tentar colocar o motor de passo para partir direto de 600 RPM, ele vai escorregar. E não vai avisar que deu falha, porque para ele é normal, é assim o funcionamento dele. Então, o motor de passo pode chegar a 3.000, 4.000, 5.000 RPM, pode. Só que a tendência da curva dele, ó, é para zero. Então, ele tende a ir para o torque zero. Então, se eu for acelerando o motor de passo num teste de bancada, ele pode até chegar em 3.000 RPM. Só que se eu encostar no eixo do motor, ele vai parar, porque ele não tem torque nenhum. Tá? O step servo é parecido, só que por conta da característica da estrutura do motor, essa curva é um pouquinho mais suave, o que permite ele chegar numa velocidade maior que o motor de passo. Então ele vai chegar ali fácil nos 1.000, 1.100, 1.200 RPM, tá? Com torque ok para manter a mecânica e a movimentação, porém não é o mesmo torque que está no catálogo, que é o holding torque. O holding torque é o que está em velocidade zero, né? Então, 3 Newton em zero, tá? E o servomotor, como funciona? O servomotor, ele vai ter o mesmo torque de 0 a 3.000 RPM, que é a velocidade nominal dele, tá? Então, além disso, ele tem o torque de pico. O torque de pico, como funciona? Imagina que você dimensionou uma esteira para 100 quilos. Para passar produto ali, uma esteira com 100 quilos. Se eu apoiar por acidente ou por esquecimento, eu apoiar nessa mesa, vou aplicar ali mais do que essa mesa foi calculada. O motor foi calculado para passar produtos ali com 100 quilos e eu apoio em cima dessa esteira. Vai para 200, 300 quilos, né? Para o motor não parar, o que acontece? Durante 3 segundos, ele multiplica por 3 esse torque. Então, nesse caso aí do que eu usei aqui, ó, ele tem 2,39 Nm de torque nominal. Durante 3 segundos, ele pode chegar até 7,16 Nm. Então, é uma segurança. Digamos que mecanicamente ali ele precisa passar por um ponto que vai exigir mais esse torque. Para o motor não parar, ele aplica esse torque por 3 segundos. Tá? Caso a pessoa continue ali apoiada nessa transportadora, nessa mesa, por mais de 3 segundos, vai dar um alarme e o servo vai avisar para o controlador que tem algum problema. Ele consegue também chegar a 5.000 RPM, porém, ele vai perder aí 30% do torque dele, tá? Então, ele chega a 5.000 RPM, só que
só com 60% aí vai perder 40%, aliás, só com 60% do torque dele. Na média, vai 33%, né? Mas, por segurança aqui, 60%. Então, diferenciando aí os três tipos de aplicações. Motor de passo é aplicado quando há necessidade de controle de posição. Então, se eu preciso controlar uma posição, eu vou usar um motor de passo, tá? Então, ele vai atender para aplicações de até 600 RPM e aplicações que você tem uma garantia que a mecânica vai dar o retorno que você precisa. Então, por exemplo, um fuso de esfera na horizontal. Eu vou garantir que aquele movimento ali tá com a carga que aquele motor suporta. Mecanicamente, eu consigo ter a precisão exigida. Então, para esse tipo de aplicação, a gente usa o motor de passo. O step servo, como eu falei lá no começo, ele substitui sempre, em qualquer aplicação, ele vai substituir um motor de passo. Então, toda aplicação que vai ao motor de passo, eu posso colocar um step servo, mas o contrário não, tá? Ele vai fechar a malha aí, por conta do encoder que ele tem, vai conseguir atingir aquela velocidade que o motor de passo não consegue, em torno ali dos 1000 RPM, tá? Ele vai permitir um torque mais constante, quanto maior a velocidade, ele vai permitir um torque maior que o motor de passo convencional conseguiria. Então, é um motor para aplicações com mais performance que o motor de passo, que tem segurança por conta desse encoder e um bom custo-benefício, tá? Porque ele é bem mais barato que um servomotor. E pouca coisa de diferença do motor de passo convencional. E o servomotor? O servomotor é o que a gente tem de melhor tecnologia aí para controle de posição, né? Substitui sempre também o motor de passo e o step servo. Por quê? Ele é justamente um valor mais alto e a tecnologia eletrônica que tem ali dentro é absurda, né? Então, eu consigo ali, tem encoder de 17, 20, 24 bits, esses encoders de 24 bits são para aplicações de mineradora. Então, é uma precisão absurda que esse tipo de motor permite, né, por conta do encoder dele. É para aplicações de alta velocidade, né, que precisam de um torque constante. Então, eu tenho garantia de que esse torque não vai diminuir conforme eu vou aumentar a velocidade, eu tenho essa segurança. E ele vai permitir eu ter um controle de posicionamento, da mesma maneira que o motor de passo e o step servo. E, além disso, eu consigo ter total controle de velocidade. Então, eu consigo trabalhar com posição, com modo velocidade e com modo torque, né? Se eu quiser trabalhar com um sinal analógico, por exemplo, limitando o torque, imagina aí uma bobinadora, né? Eu não posso tensionar um cabo, senão o cabo rompe, por exemplo. Então, eu meço ali, eu tenho 2 newtons, eu vou romper esse cabo. Então, não posso passar de 2 newtons, mas meu motor tem 2,39. O que eu faço? Eu trabalho ali no modo torque. Eu consigo manter esse cabo tensionado, porém não aplico torque suficiente para romper esse cabo, tá? Então, o servomotor é para aplicações extremamente exigentes com esses 3 pontos: posicionamento, velocidade e torque, tá? Então, o modo de controle. Então, vou falar aqui, a imagem que eu vou colocar aqui é no modo geral, né? Uma aplicação, digamos, universal, que vai funcionar sempre, que é um motor, controle de posicionamento por pulso e direção. Então, aqui a gente colocou um CLP, vai trabalhar com pulso e direção. Então, ele vai me dizer a velocidade e a posição que eu preciso andar e para qual direção, tá? Então, mando o sinal para o drive e ele interpreta esse sinal, me dando essa precisão de posicionamento e velocidade. Então, ele vai servir para motor de passo, para step servo e para servomotor, tá? Lembrando que o servomotor tem o recurso de fazer por analógica também e por protocolo. Então, se eu tenho um CLP aí um pouco mais sofisticado, eu consigo fazer esse controle por protocolo. Então, eu elimino esses fios aí, eu coloco um cabo de rede ali e faço por protocolo. Bom, então,
Edilson, Gustavo, estão aí? Eu acabei te acompanhando mais pelo Facebook, pelo 4G do meu celular. Parabéns, entendi bem a aplicação. E uma pergunta rápida aí. O pessoal perguntou a questão de manutenção. O que você pode falar sobre manutenção nesses tipos de motores, Wesley? Bom, geralmente esse tipo de motor não tem manutenção, tá? Por quê? Quando a gente abre esse motor, a gente perde eficiência ali no campo magnético dele. Então não é aconselhado abrir esse tipo de motor. Aí eu já vi pessoas, eu abri e não tive problema nenhum, continuou funcionando do mesmo jeito. Vai de sorte, digamos assim. Mas assim, o conselho das fábricas, dos fabricantes, é nunca abra esse tipo de motor, tá? Então esse tipo de motor não é um motor que se faça manutenção. Pode ser que sua aplicação há necessidade apenas de 1 Nm e você está com um motor de 5 Nm. Então se você abrir, você vai perder eficiência ali, mas na prática, na sua aplicação, você não vai ver isso e vai funcionar muito bem para você. Ok. Agora, se for uma aplicação que já está ali no limite, digamos, da capacidade do motor, você vai perceber a queda de rendimento dele. Então, é um tipo de motor que não é aconselhado abrir, não é aconselhado fazer manutenção. Mas é um motor que, assim, dura muito tempo. A vida útil dele aí, se você for colocar trabalhando aí 8 horas por dia numa fábrica, ele vai durar facilmente aí uns 10 anos. Não é um motor que você vai precisar ficar trocando com frequência. Você aplicou um motor desse. Se esse motor for bem dimensionado, por isso que a Calatec, dos treinamentos aí, dos webinars que a Calatec vai apresentar, é sobre dimensionamento. É justamente por isso, né? Garantindo esse dimensionamento correto, o motor vai atender aquela situação, aquela aplicação, é um motor que você pode você não vai ter dor de cabeça. Colocou esse motor, manutenção, fazendo as manutenções preventivas, né, mecânicas, é um motor que você vai ter aí por muitos anos. E apenas para resumir exatamente isso, dizem que os certos motores, a vida útil dele é mais em função do próprio rolamento, que é 20 mil horas, em média, a vida útil do rolamento, e os motores de passo, a vida útil dele é dado muito em função também, além do rolamento, pelo torque, pelo ímã, né? E um ímã de um motor de passo dura em média de 8 a 10 anos. Então, são motores que, se não tiver esforço radial, duram muito mesmo. E para finalizar, Wesley, deu o nosso horário aqui, uma pergunta foi no chat também: qual é o fator de segurança que devemos considerar na aplicação dos motores de passo? Aplicação de segurança. Bom, essa segurança ela vai ser dada pela inércia do sistema, tá? Então, se calcula, é uma das coisas que o Edilson vai abordar também no webinar sobre dimensionamento. A relação da inércia mecânica, da inércia do sistema, inércia movida, pela inércia do motor, tem que dar, no mínimo, abaixo de 10:1, a relação de 10:1. Então, você vai pegar a inércia do sistema, dividir pela inércia do rotor do motor, e isso vai dar um valor ali que tem que ser abaixo de 10:1, tá? Para precisão de posicionamento, o aconselhado é usar uma relação abaixo de 4:1. Tá? Então, abaixo de 10:1, você consegue ter movimentação. Abaixo de 4:1, você garante precisão de posicionamento, precisão de ângulo, né? Então, é claro que, dependendo da aplicação, se você for pegar uma mesa indexadora, por exemplo, a folga na tangente, né? Então, o centro da mesa vai fazer esse movimento aqui, a folga na tangente, você tem que ter cuidado. Então, se vai usar redutor, se vai usar polia, então você tem que ter cuidado com toda essa precisão. Mas a relação vai ser mais pela inércia do sistema, inércia movida pelo rotor do motor. Então, você vai perceber que quanto maior o torque do motor, maior vai ser a flange dele. Então, o motor que eu coloquei ali de passo, de 3 Nm, ele é um NEMA 23. Então, ele é um motor que tem uma flange ali de mais ou menos 60 milímetros. Se eu for colocar um motor de, o dobro, 6 Nm, já é um NEMA 34. Então, a flange dele já vai para 86, quase 90 milímetros de flange. Então, o rotor é bem maior. Então, a inércia desse motor é maior do que a do outro motor NEMA 23, tá? Então, é mais isso, a relação da inércia da massa movida, do sistema movido, com a inércia
do rotor do motor. Tá me ouvindo, Edilson, Gustavo? Estamos sim, está caindo, mas estamos voltando aqui. Parabéns, ouvi sua resposta. E só para pergunta, depois você divulga o nosso próximo evento, tá? Eu fazer manutenção no encoder, e se eu faço manutenção no encoder do servo motor, eu tenho que alinhá-lo? Se for encoder, na verdade precisa fazer sempre, né? Tem o Z-Pulse, o encoder tem o Z-Pulse, então é o que marca o centro dele. Se você for fazer a troca, o encoder é mais fácil de você trocar sem danificar. Você vai desparafusar a parte de trás ali onde fica o encoder e vai substituir. Só que tem que garantir que mecanicamente ele também está na mesma posição. Por quê? O Z-Pulse é o centro onde o encoder foi fixado. Então é o ponto, é o marco zero do encoder. Então mecanicamente você tem que colocar ali. Quando é encoder absoluto, ele sabe aquela posição, né? Então, para uma aplicação, quando é um encoder incremental, você precisa obrigatoriamente ter um sensor do lado de fora para você confirmar a posição dele. E para manutenção, tem que ter esse cuidado. Se você tirar esse encoder e colocar ele sempre na mesma posição. Por isso que é aconselhado sempre ser o fabricante fazer essa troca, né? Legal, Wesley. Respondeu. Muito obrigado a todos os participantes. Obrigado, Wesley. Wesley, só para finalizar, divulga para nós nosso próximo webinar, tá bom? Muito obrigado. Bom, coloquei para vocês, pessoal, o link para o próximo webinar. Gustavo vai falar um pouquinho de IHM, tá? Então ele vai explicar um pouquinho o conceito, para que serve uma IHM, mostrar algumas coisas do software de como funciona a IHM, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho dessa tecnologia, porque muita gente conhece o quê? Sistema supervisório. Sistema supervisório é feito no computador, você precisa obrigatoriamente ter um micro ali do lado, um monitor, um computador dedicado para fazer essa interface. Ou a tela de IHM é o quê? Uma interface entre a máquina e o operador, né? Então ela tem ali a opção touchscreen e você consegue quase os mesmos recursos que você consegue no sistema no sistema supervisório, tá? Então, é uma tecnologia interessante aí para quem quer ficar livre num computador ali do lado e intuitivo, né? Basicamente, você vai ter que fazer uma tela com imagens, com cores ali intuitivas para o operador não errar, né? Então, vai dar o start, coloca um botão verde, vai parar a máquina, coloca um botão vermelho. Então, essa ideia é mais gráfica do que programação, né? Mas que tem uma influência muito grande na aplicação, na automação, no modo geral, tá? Eu quero agradecer vocês, obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês para ouvir um pouquinho. Espero que o que eu tenha falado aqui, mesmo que de uma forma enxuta, bem enxuta, né? É um assunto para muitas horas aí, mas eu espero que tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês para entender o conceito, né? Eu não me aprofundei na parte eletrônica, na parte elétrica, no conceito mecânico, eu fui mais prático. Então, onde você deve aplicar o quê, né? Você vai ter esses benefícios com o motor, vai ter esses benefícios com o servo, então, mas para vocês terem uma visão geral, tá? Eu agora abri o chat, agora eu estou lendo um pouquinho o que vocês estão falando. Que bom que vocês conseguiram ver, conseguiram entender, que foi produtivo. Bom, pessoal, então é isso. Obrigado. Então, vocês receberam o link da próxima. Se o assunto for do interesse de vocês, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem interesse em outro tipo de assunto, o assunto de dimensionamento é muito importante que alinhe com essa parte que eu falei, se não me engano, daqui 15 dias. Então, no site da Calatec está lá todas as apresentações que nós vamos fazer e a agenda. E muito obrigado. Valeu, até a próxima.